Olá, vamos resolver a segunda questão da ESA 2022. Identifique o ângulo x em radianos do intervalo de 0 a 2π radiano, cujo seno de x é igual a seno de 2x. Bom, seno de x é igual a seno de 2x. É isso que ele quer que eu resolva. É uma equação trigonométrica. E toda vez que eu tiver uma equação ou inequação ou uma função trigonométrica, a primeira coisa que eu tenho que colocar do lado da questão é o ciclo trigonométrico. Por que, Mário, eu tenho que colocar o ciclo trigonométrico? Porque o ciclo trigonométrico vai me respaldar aonde eu vou estar trabalhando. Por exemplo, ele quer um intervalo de 0 a 2π, ele quer uma volta completa na circunferência. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar os principais ângulos notáveis. Quais são eles, Mário? 30, 45 e 60. E seus correspondentes. Por exemplo, π sobre 6 é 30, porque é 180 dividido por 6 dá 30. π sobre 4 é 45. π sobre 3 é 60. Lembrando que esse eixo das ordenadas é o eixo dos senos. O eixo das abscissas é o eixo dos cossenos. Então aqui eu tenho seno e aqui eu tenho cosseno. Não se esqueçam disso. Por quê? Porque você vai ter que se guiar para achar a resposta. Então tá aqui, Por exemplo, o seno de π sobre 6 é meio. O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, vai acontecer no eixo dos cossenos. Cosseno de π sobre 3, meio. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. Agora, notem bem uma coisa. Esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo quadrante. Esse é o terceiro quadrante. E esse é o quarto quadrante. Notem que o seno do primeiro e segundo quadrante tem o mesmo valor. Seno do primeiro e segundo quadrante tem o mesmo valor. Mas notem o que acontece com o cosseno. Cosseno no primeiro e no segundo quadrante. O que vai acontecer aqui? Vai ser menos meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. O que acontece com o seno é que o seno é uma função par. E cosseno? Cosseno é uma função ímpar. Então, o que eu tenho aqui, eu vou ter o simétrico do outro lado. Tá certo? E com isso eu consigo verificar os ângulos nos 4 quadrantes. Sem isso aqui, fica difícil a gente enxergar a solução de uma equação trigonométrica, ou de uma inequação trigonométrica, ou mesmo de uma função trigonométrica. Então, vocês têm que levar para a prova de cabeça o ciclo trigonométrico, né? Por quê? Porque você vai precisar de 3 ângulos notáveis. Desenha o círculo e faz as posições para você se guiar. É o que eu vou fazer aqui na hora de responder. Vou resolver essa inequação. Primeiro que isso aqui é seno de 2x, é a mesma coisa que seno de x mais seno de x. Começa por aqui. Sem isso aqui também eu não ando, porque isso aqui é arco duplo. Se é arco duplo, eu tenho que aplicar a regra do arco duplo. Vou aplicar a regra para seno. Seno de 2x é 2 vezes seno de x cosseno de x. Isso aqui eu não posso esquecer, porque isso aqui é muito importante para uma prova.
Então vocês têm que levar os senos de arco duplo, seno, cosseno e tangente. Ah, mas eu tenho que decorar a fórmula? Tem que decorar a fórmula, que é para facilitar na solução. Uma vez que eu sei quem é o seno de 2x, eu vou pegar a equação, que é essa aqui, ó. Vou pegar essa equação e vou substituir esse valor aqui, ó. Então vai ficar 2 seno de x, cosseno de x, igual a seno de x. Notem que eu peguei o segundo membro e igualei ao primeiro. Segundo membro igualei ao primeiro. Por quê? Porque seno de 2x é seno de x cosseno de x. Mário, por que você está fazendo isso? Porque eu vou trabalhar aqui, ó, o teorema do anulamento para resolver essa questão. Ó. Vou passar o seno de x para o primeiro membro. Vai ficar 2 seno de x, cosseno de x, menos seno de x, igual a zero. Aqui eu vou colocar quem em evidência? Vou colocar o seno em evidência. Vai ficar seno de x, que multiplica 2, cosseno de x menos 1, igual a zero. O teorema do anulamento é exatamente você fazer essa comparação. Seno de x vezes 2 cosseno de x menos 1 igual a zero, ou seno de x igual a zero, ou 2 cosseno de x menos 1 é igual a zero. Esse é o teorema do anulamento. Seno de x igual a zero. Seno está aqui, ó. Seno igual a zero. Seno igual a zero, o que eu tenho para seno igual a zero? Eu tenho seno de zero é zero. Seno de 2π é 2π. Agora, notem bem, seno de π também é zero. Então, ó, seno de x igual a zero se x igual a zero radiano, π radiano ou 2π radiano. 0, π, 2π. Tem alguma opção dessa aqui? Tem alguma opção? 0π ou 2π? Não tem. Não tem nenhuma dessas opções aqui. Então eu vou para a segunda parte do meu teorema do anulamento. 2 cosseno x menos 1 igual a zero. Vou passar o menos 1 para lá. 2 cosseno x é igual a 1. Cosseno x vai ser 1 sobre 2. Aonde cosseno x é meio? Vamos lá. Aonde cosseno x é meio? Cosseno está aqui, ó. Cosseno está aqui. Aonde ele é meio? Ele é meio em π sobre 3. E olha onde que ele é meio. 5π sobre 3. Aqui, ó, se x é π sobre 3 ou 5π sobre 3. Olhem para cá. Um desses valores tem que estar na minha alternativa. Tem 5π sobre 3? Não. Tem π sobre 3? Tem. Tem π sobre 3. Então, qual é a resposta? A resposta, a letra E, π sobre 3. Guardem essas informações para resolver as próximas equações trigonométricas, tá? Inequações e funções também seguem essa mesma lógica. Então, guardem isso como fundamento para vocês resolverem as próximas questões. Fiquem bem e até a próxima videoaula. Um abraço.